Olá, que bom que juntos estamos para celebrar, para bendizer ao nosso Deus Todo-Poderoso. E hoje um dia todo especial, Dia dos Pais. Que Deus abençoe, que Deus cuide de você, papai, que conosco celebra. Abençoado culto a todos e todas nós. Assim, celebramos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilho palavras do Salmo 32. Feliz a pessoa cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz a pessoa que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorava o dia inteiro. Então, eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústias, todos os fiéis a ti devem buscar, orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão a eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Os que confiam em Deus são protegidos pelo seu amor. Irmãos e irmãs, confiantes nessa proteção amorosa, a Deus oremos. Deus misericordioso, chegamos em oração para pedir que venha por sobre nós com tua palavra e transforme nossa vida. Que o Espírito Santo nos instrumentalize para que sejamos testemunhas de tua ação neste mundo. Onde houver ódio, dúvidas e separação, que sejamos nós a paz. Em Cristo te pedimos. Amém. E demos graças a Deus pela vida.
Para esse Dia dos Pais, nós vamos refletir sobre uma palavra de João, do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35 e depois 41 e seguintes, e diz o seguinte: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não o conhecemos? O pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: Parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: Todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Até aqui, palavra para a nossa reflexão. Vocês já ouviram que essa palavra é conhecida de muitos de nós. E com certeza você já ouviu algumas frases aí que, nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, só Jesus na causa. Às vezes a pessoa diz: só Jesus para nos defender dessa, né, pastor? E assim a gente coloca algumas frases no nosso dia a dia, alguns jargões que demonstram assim que as pessoas ainda, de sua forma e de sua maneira, ainda creem nesse Deus, nesse Cristo que ainda está e segue sempre em cada um e cada uma de nós. Mas nós sabemos que nesse mesmo mundo que nós vivemos, nós também temos pessoas ao nosso lado que não acreditam. Pessoas que dizem: ai, pastor, como está difícil algumas coisas da Bíblia. Algumas pessoas que chegam para mim e dizem: ai, pastor, eu não acredito muito nessa história de que Jesus é filho de Deus ou o próprio Deus. Tá difícil. Ele não é filho de Deus e eu também não sou, então a gente é irmão, como somos irmãos, eu não acredito muito que ele é mais divino do que qualquer um de nós. Outras pessoas vêm e dizem: ai, pastor, tenho dificuldade de entender e compreender como é essa questão do nascimento virginal, como aconteceu isso, o Espírito Santo chegou sem a participação de José. Enfim, existem muitos argumentos e existem muitas pessoas que nos chegam e com suas dúvidas, com suas dificuldades de fé. E eu digo a vocês que, por incrível que pareça, isso não é de agora. Isso não é algo somente da atualidade, isso já aconteceu logo, inclusive entre os próprios discípulos de Jesus. Se vocês lembram, o próprio Tomé, depois que Jesus já havia sido morto, crucificado e já tinha ressuscitado, Jesus se encontrou com os discípulos e a fofoca entre eles já tinha dito: olha, nós vamos nos encontrar com o Senhor. E aí um deles diz assim: eu não acredito. Eu só acredito vendo. E esse era o Tomé. E quando ele chega até Jesus, ele diz assim: Jesus, olha, estou na minha dúvida. E Jesus olha para ele e diz: vem cá, vem cá, vem cá. Chama ele para junto dele e diz: põe a mão aqui, põe a mão nas minhas feridas. Aí ele põe a mão e diz: agora você acredita, porque você está vendo. Aí Jesus ainda põe uma vírgula e ainda termina a frase dizendo para o Tomé: Tomé, felizes são aqueles que não veem, mas que creem. Olha, e esse texto de hoje nos chama uma responsabilidade justamente de nós conversarmos sobre a nossa fé. Nós devemos conversar mais sobre as nossas dificuldades. Nós devemos conversar mais sobre as nossas dúvidas. As dúvidas, elas não nos afastam de Deus.
Muitas vezes, ao contrário, elas trazem mais respostas e nos fortalecem na fé nesse Deus vivo que nos acompanha em nossa vida. Para vocês terem uma ideia, o que o texto de hoje quer trazer para a gente é como Jesus se mostra como o pão da vida. E ele ainda diz assim, não sou como o maná no deserto. Aquele maná é como o pão do dia a dia. E por falar no pão do dia a dia, quem de nós já não ouviu as nossas mães, quando nós éramos menores, dizendo assim, olha, meu filho, você tem que tomar um bom café da manhã. Aí a gente levantava antes de ir para a escola, a mãe ia lá e forçava uma xícara de leite, forçava uma fatia de pão e ainda dizia assim, come mais uma, come mais duas. Fritava um ovo e dizia assim, vai lá, tem que se alimentar bem. Por quê? Justamente porque saco vazio não para em pé. Nossas mães diziam isso para nós, que a gente precisa ter o pão, aquilo que nos fortalece, a gente precisa ter energia para poder olhar o nosso dia a dia, trabalhar, estudar, fazer as nossas atividades. A gente precisa de um alimento para o nosso corpo, para que essas atividades sejam possíveis. E Jesus diz assim durante esse texto, ele diz, olha, eu sou o pão da vida. Ele está afirmando que ele não é só esse pão que nos fortalece no nosso dia a dia, mas ele quer ser aquele pão que quando justamente nós estamos nos momentos difíceis de nossa vida, justamente quando nós estamos tendo que encarar as nossas dificuldades, a gente tem que olhar para ele e nos alimentar dessa palavra que nos é apresentada através da Bíblia, através das histórias, através da ação de Jesus entre nós, da ação do Espírito Santo entre nós, da ação de Deus entre nós. E essa palavra é a palavra que alimenta não somente o nosso corpo, mas é uma palavra que quer alimentar também o todo, quer nos alimentar de forma integral, para que a gente possa, a partir também da palavra de Deus, encarar o nosso dia a dia, encarar as nossas dificuldades, encarar as nossas dúvidas. E é muito importante que a gente saiba que muitas vezes a gente se sente fragilizado, muitas vezes a gente se sente fraco. E de novo é importante olhar para a palavra para nos alimentar dela. Hoje é dia dos pais e você como pai, como avô, você sabe que os nossos filhos geralmente têm as suas dúvidas. Tem os filhos que chegam ultimamente para os pais e dizem assim, eu já ouvi alguns pais me assoprarem, dizendo assim, ai pastor, eu não sei, meu filho não está querendo ir muito na igreja. Pastor, ele vem às vezes com umas perguntas que eu não sei responder. São coisas que estão acontecendo na nossa realidade e não precisamos fugir disso. Basta que a gente também ajude a essas pessoas a encontrarem as suas respostas. Nós, em nossa sociedade, a gente tem que encarar mais as nossas dificuldades e compreender que as nossas dificuldades não nos afastam de Deus. Muitas vezes elas nos aproximam ainda mais. Quantas vezes eu fiz orações para pessoas que estavam doentes? Muitas e muitas vezes. E eu também digo a vocês que me decepcionei, porque a impressão que eu tive também é que Deus também não me ouviu, porque as pessoas acabaram falecendo. Outras vezes eu pedi para um casal que estava em N conflitos, tentava ajudar esse casal, e mesmo assim continuava fazendo a oração por eles todas as noites. E depois eles acabaram se separando. Muitas vezes pedi por mim, pela minha vida, que Deus deveria me ajudar em algumas situações, quem não o faz. E também a impressão que eu tive é, de novo ele não me escuta. São situações que todos nós passamos. São situações que todos nós às vezes nos decepcionamos. Mas nem por isso devemos abandonar o barco. Nem por isso devemos olhar e dizer, não aprendi nada com isso. Porque justamente nós que acreditamos e que temos uma fé, que nos fortalecemos uns nos outros, que buscamos na palavra esse alimento que nos alicerça para encarar as nossas dificuldades. Quando nós temos essa palavra
os nossos pés, que nos alicerçam para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, nós vamos compreender que tudo isso faz parte de um processo de aprendizado. Também as minhas angústias, as minhas dúvidas, são um processo de aprendizado, levando a minha humanidade para junto dos braços do nosso Deus. E é isso que nós devemos compreender quando Jesus diz que Ele é o pão da vida. Ele quer ser aquilo que nos alimenta, que nos fortalece para o nosso dia a dia, para encarar as nossas adversidades, para encarar também as nossas dúvidas, encarar as dúvidas e também as mágoas e tristezas das pessoas que estão ao nosso lado, também as nossas frustrações pessoais. É isso que Deus espera de cada um de nós, que a gente também se fortaleça para esses momentos difíceis. E as dúvidas, elas são inclusive importantes para nós. Mas busquem sempre o alimento no lugar certo. Quando nós estamos com essas dúvidas, quando nós temos as nossas dificuldades, o nosso melhor alimento é justamente a palavra. Vamos nos alimentar dela. Vamos nos alimentar desse pão que nos fortalece para o nosso dia a dia. Porque Jesus diz, Ele é o pão da vida. E Ele quer a nossa vida e uma vida plena e abundante. É isso que Jesus espera de nós. Encaremos o nosso futuro, encaremos nossas dificuldades, saiamos fortalecidos, porque na certeza de que Jesus está com cada um e cada uma de nós. E as decisões são nossas. E a gente deve ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. Devemos acolhê-las, pegar em suas mãos, ajudar a levantá-las e caminhar junto conosco nesse trilho que nos leva direto a Deus. Tarefa nossa. E que esse pão de cada dia, esse pão seja realmente a palavra de Deus, testemunhada em cada atitude minha e sua. Que Deus nos fortaleça e que o pão verdadeiro sempre nos possibilite a força e o ânimo para encararmos e vislumbrarmos também o nosso futuro, como filhos e filhas, como irmãos e irmãs, como comunidade, que sempre com dignidade, com fé e esperança e amor, trilham o seu caminho para junto do nosso Deus. Jesus é o pão da vida. Amém. É uma alegria convidar vocês para algumas situações que vão acontecer aqui na nossa comunidade. Nós estamos retomando algumas atividades presenciais e a próxima atividade agora é dia 15 de agosto, às 19 horas, domingo, 19 horas, aqui nesse nosso novo espaço especialmente feito para você, nosso culto de Tomé. Márcia... Há tempo, né? O pessoal está com uma saudade desse culto, então a gente convida você, faça uma propaganda especial, porque esse culto realmente a gente já está preparando ele com músicas especiais e tudo mais, para ser uma
uma entrada legal, assim, para a gente retomar essa atividade que o pessoal gosta muito. É interativo, esse culto interativo, onde as pessoas participam, né, Márcia? Vamos dar uma palhinha, né? Onde eles escrevem algumas coisas. Ele é realmente participativo, É, né? Celebramos juntos. Onde né? eles põem a mão em algumas situações e Todos os participam. sentidos, né, são envolvidos. Isso. Né? Então, no domingo, dia 15, às 19 horas. Aqui. Venha com a gente aqui celebrar culto de Tomé. E convide a sua família, as pessoas, para virem junto. E lembrando que com todos os cuidados, né, Pastor Flávio? Ah, com certeza. Isso faz sempre parte da nossa caminhada. Também hoje convidamos para ofertarmos em gratidão a Deus. E neste final de semana, pelo nosso sino do Vale do Itajaí, é para a pastoral da pessoa com deficiência. Um trabalho todo especial que nós temos de apoio às famílias e às pessoas com deficiência. Um gesto de carinho e acolhimento. Que Deus abençoe as dádivas, mas abençoe a você que dá com alegria e gratidão a Deus. Verdade. E temos algo a agradecer, né, Márcia, nesse momento tão legal que a nossa comunidade está passando. Vocês percebem que a gente não está dentro da nossa igreja, dentro do nosso templo, que está em restauro. E a nossa comunidade está fazendo aniversário. Está de aniversário. Amanhã, dia 9. Amanhã, dia 9 de agosto. 164 anos. Olha, muitas gerações, né, passaram por todo esse processo de construir tudo isso que a gente está aqui vivenciando e aproveitando também nesses momentos. E você que faz parte dessa comunidade, parabéns, porque você é parte dessa história. Nós somos comunidade, né? Nós somos parte, parabéns para nós. É verdade, Márcio, já estava até esquecendo da gente, né? Mas parabéns para todos nós que construímos essa comunidade e cada vez mais a gente quer fazer ela uma comunidade mais próxima, com mais carinho, mais amor, mais fé, mais esperança, sendo um instrumento legal nesse mundo daquilo que Deus tem colocado para nós, né, Márcio? E a nossa homenagem também vai para cada pai. É verdade. Pai que conosco está, pai que não mais fisicamente conosco não está mais, mas que continua em nossos corações. E a nossa homenagem de parabéns para essas pessoas, referências em nossa vida. E vamos ouvir o parabéns para a nossa comunidade de aniversário e para os papais. Parabéns, que Deus abençoe ricamente. Amém. E convidamos vocês para um momento de oração. Misericordioso Deus, que nossa vida esteja fundamentada em Ti, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos por Tua palavra, por Teus ensinamentos, que são vida e que nos orientam para um bem viver. Dá que ouçamos sempre de novo a Ti com ouvidos e coração abertos e que no dia a dia vivamos conforme a Tua vontade. Deus da graça e do amor, pedimos e agradecemos por todos os papais. Abençoe a cada pai com saúde, com bem viver em família, com amor e cuidado. Te somos, ó Deus, gratos por nossos pais. Obrigada, querido Deus, por nossa comunidade, que comemora 164 anos neste dia 9. Continue, ó Deus, a nos fortalecer no viver e testemunhar a Ti no dia a dia. Abençoe e cuide de nós como Tua comunidade neste tempo de restauro da Igreja do Espírito Santo. Deus amado, Te agradecemos por nossa casa, nossa família, pelo pão de cada dia, por nossa vida alicerçada em Ti. Sabemos que tudo que temos são Tuas bênçãos. Que sejamos agradecidos e agradecidas. Que diante de situações onde enfrentamos vendavais, sejamos firmes na nossa fé em Ti, pois Tu és a rocha firme que nos conduz para a calmaria.
Te pedimos, Senhor, por tantas vidas que buscam por um firme fundamento, que Teu Santo Espírito fortaleça e oriente no viver de Tua palavra que produz fé, confiança e dá alicerce. Te pedimos também pelas pessoas que sofrem diante de vendavais, como doença, morte, desemprego, frio, dúvidas, angústias. Sê Tu, querido Deus, apoio e fortalecimento, e desperte em nós a solidariedade comprometida para com a vida digna. Em Tuas mãos está a nossa vida, e a Ti confiamos o nosso viver, corpo e alma, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nas bênçãos de Deus, desejamos sempre viver e Ele quer nos abençoar. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Fique você, irmão e irmã, nas bênçãos de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que neste tempo sintamos as bênçãos que nos virão Verdade. a cada dia. Um abraço grande e feliz Dia dos Pais para vocês que nos seguem. Um abraço bem carinhoso em cada um e uma de vocês e que seja um dia abençoado em sua vida, hoje e a cada dia.